Olá, bom dia! Está no ar mais um programa Diálogo Plural, nosso espaço semanal para debater e interagir com nossos convidados e você, claro, de casa. O assunto de hoje é uma frequente. O assédio moral é uma forma de violência que consiste na frequência de situações que se caracterizam por humilhações, constrangimentos, entre outras atitudes que agridem as pessoas. O ambiente de trabalho é o local que mais costuma ter relatos de assédio. Por isso, assédio moral é crime e precisa ser combatido. E para falar sobre este tema, o Diálogo Plural de hoje vai conversar com o professor doutor Zé Palmeira Sobrinho, que é juiz do trabalho, e com a Aparecida Dantas, que é coordenadora do Sinteste RN. Gente, bom dia professor, bom dia Aparecida. Vamos debater sobre esse assunto que muita gente deve viver todos os dias e não tem a menor noção, né, do que se trata. Professor, vou começar com o senhor. Assédio moral vai além da humilhação? Esclarece para a gente o que é de fato o assédio moral. Sim, o assédio moral, ele é visto como uma violação repetida à dignidade que provoca a degradação das condições de trabalho e provoca também prejuízos psíquicos e profissionais para o trabalhador. Então, a jurisprudência elenca uma série de situações em que ela reconhece como de assédio, a humilhação, a inferiorização, a ridicularização, o constrangimento, o vexame, o isolamento do trabalhador. E este é um problema cada vez mais preocupante na medida em que, segundo o relatório da OIT de 2014, 42% dos trabalhadores brasileiros sofreram assédio. Se nós compararmos com a Europa, por exemplo, o Reino Unido, que tem uma das taxas mais elevadas, 16%. Né? Além disso, há um outro dado muito preocupante, segundo o Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho da Previdência Social, a segunda causa de afastamento e de concessão de auxílios-doenças tem sido o transtorno mental, que está muito relacionado a questões de assédio. Entendi. E tem como diferenciar essas formas de assédio moral? Sim. Há muita confusão em relação à conceituação do assédio moral. Essa crise conceitual, ela é muitas vezes resultado desse distanciamento. Então, o assédio, por exemplo, não se confunde com o estresse. O estresse às vezes pode estar presente no ambiente de trabalho, muitas vezes por razões extralaborais. Por exemplo, um trânsito congestionado que você enfrentou durante o dia, problema de saúde de um filho. Não é? Agora, o estresse ele passa a sinalizar um quadro de assédio quando ele é cronificado no ambiente de trabalho, ou seja, quando o próprio ambiente ele colabora para que o trabalhador ele esteja em permanente estresse, por exemplo, cumprimento de metas, acúmulo de serviços, ordens confusas, e isso pode sim desencadear um quadro de assédio moral. Também a crítica no trabalho, ela não se confunde com o assédio, né? A crítica é até algo importante no trabalho, que é uma forma de você, junto com o seu subordinado ou seu colega de trabalho, rever práticas, rever valores e aperfeiçoar os procedimentos no trabalho. Então, a crítica ela só pode se tornar assédio quando o modo de aplicação da crítica envolver constrangimento, envolver humilhação, envolver ridicularização do trabalhador, também pode ser do superior hierárquico, já que o assédio pode ser tanto horizontal como pode ser do chefe para o trabalhador, e também pode existir o assédio do trabalhador para o chefe, o que é menos recorrente, mas que em tese pode ocorrer. Uhum. Aparecida, onde é que esses assédios costumam acontecer? Vocês que estão trabalhando diretamente com isso, né? Uhum. Bem, na nossa realidade, né, nós que vivemos uma vida sindical, né, que estamos à frente de uma entidade que representa 2 universidades aqui no estado do Rio Grande do Norte, o que a gente pode detectar é que ele acontece em qualquer local de trabalho, né? Mas
realidade, na atualidade, o que a gente está detectando é que no âmbito da UFRN, né, falando, nós temos detectado que o assédio moral ele tem acontecido com mais frequência na área da saúde. Né? Então, nós temos recebido muitas demandas de assédio moral que estão acontecendo na área da saúde, né? Tanto o assédio moral na área horizontal como vertical, que ele acontece nessas duas formas, né? E assim, o que a gente vê é que essas pessoas estão adoecendo, né? Nós temos muitos servidores que estão adoecendo, e quando eu me refiro à área da saúde, eu me refiro a depois que entrou a EBSER. Sim. Com a entrada da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, as condições de trabalho ficaram precarizadas, ainda mais do que já estava, né? E o que a gente tem visto é que tem muitos servidores nossos adoecendo, né? A gente escuta relato de servidor que diz assim, que quando chega o horário de ir para o hospital, ele não sente mais vontade de ir para o hospital, e né? Vai Ele cuidar chora, de pessoas né? que estão doentes, pessoas, isso é muito sério, pessoas né? que vão lidar com vidas, né? Muito sério lá dentro. Então, isso tem sido assim uma preocupação muito grande do sindicato e um trabalho que a gente tem feito para combater essa prática no serviço público, né? Porque, né, levando por essa linha, né, de raciocínio, por isso que está acontecendo, o que a gente vê é que o assédio já está institucionalizado, né? Então, o que a gente tem que combater, a gente combate essa prática, nós levamos à frente, nós procuramos sempre a administração para tratar do assunto e nós vivemos diariamente esses problemas, né? Todo dia chega a essas queixas e o Sinteste vai junto com o servidor e dá as orientações que é preciso, né? Para que a gente possa realmente verificar se é realmente, como o doutor Zé falou, se é realmente a prática de assédio ou se não é. Né? Professor, qual é o assédio moral que mais se predomina no Brasil? O que é que mais existe no Brasil? Olha, primeiro é o assédio vertical descendente, né? Ou seja, aquele que vem do chefe para o subordinado. E isso tem sido muito frequente no setor privado, a cobrança por metas, né? Então, há uma cobrança por resultados, né? Isso é uma decorrência até também da reestruturação produtiva, da forma diferenciada de gestão da força de trabalho e da produção, né? Principalmente a partir do taylorismo, ou seja, quando a administração científica do trabalho passou a ter uma preocupação maior em controlar os tempos e os movimentos do trabalho, né? Bom, acreditou-se que com a crise do petróleo, que criou aí uma capacidade ociosa nas indústrias, acreditou-se que haveria uma mudança nessa gestão da força de trabalho. E até houve um começo dessa mudança com o toyotismo, né, dando-se mais voz ao trabalhador no sentido de prestigiar a maior qualidade do trabalho, né? Então, esse movimento começa no Japão, né, mas, como se diz aqui no Brasil, nós adotamos o modelo Nisei, é um modelo em que, de certo modo, as garantias dos trabalhadores não foram as mesmas, né? Então, apesar dessa tentativa de se envolver o trabalhador na concepção e também na execução do produto, de forma a engajá-lo na produção, né? No Brasil não deu certo esses CCQs, os Círculos de Controle de Qualidade, porque não havia uma relação de ganha-ganha entre o trabalhador e a empresa. Então, era só uma relação de exploração, né? E essa relação de precarização, ela aumentou em muito o número de adoecimentos no trabalho. Por isso que o Brasil hoje, né, é o 4º país do mundo em número de adoecimentos, de acidentes de trabalho, né, com mortes, inclusive, né, e o 15º em números gerais. Então, e muito disso também é da cultura autoritária que prevalece nas relações de trabalho no Brasil, né? Ou seja, em que os trabalhadores não são muitas vezes ouvidos e os gestores também não são preparados para esse diálogo, né? Mas, assim,
nas experiências em que há uma dialogicidade, em que há um cuidado em prevenir o adoecimento no trabalho, o assédio moral é praticamente inexistente. São números muito alarmantes e é um assunto que a gente vai continuar debatendo no segundo bloco. Fica aí 30 segundinhos, a gente já volta. Voltamos com o nosso programa Diálogo Plural, que hoje fala sobre assédio moral. Hoje a gente tem a presença do professor Dr. Zé Palmeira Sobrinho, que é juiz do trabalho, e com a Aparecida Dantas, que é coordenadora do Sinteste. Gente, vamos dar continuidade a esse assunto, né, tão amplo que a gente começou no primeiro bloco. Professor, qual é o perfil desse agressor, né? dessa pessoa que de repente tem por ter uma hierarquia maior, alguma coisa do tipo, faz aquela agressão que às vezes não parece agressão? Qual é o perfil dessa pessoa? Bem, nas pesquisas realizadas por Leima e também pela francesa Marie-France Irigoyen, que escreveu um livro sobre a perversão do trabalho, então, ela mostra que geralmente o agressor é uma pessoa que quer demarcar o terreno, né? É alguém que tem uma necessidade de autoafirmação, né? Então, é alguém que tenta compensar muitas vezes sua insegurança, controlando ou exacerbando sua autoridade sobre o outro. Então, é alguém que, acima de tudo, exerce um abuso de poder. É algo que já vem de antes, né? Sim, é algo também, em casos, inclusive, que já tem quadros patológicos, né? E que essa pessoa tenta humilhar, controlar e exercer aquilo que a Marie-France chama de manipulação perversa. Será que existe algum motivo ou intenção de quem faz esse tipo de prática? Bom, a professora Marie-France Irigoyen, ela fala que um dos elementos característicos do assédio moral é a intencionalidade. Mas esse elemento ele é muito contestado entre os estudiosos do assunto, né? Por quê? Muitas vezes você não pode abrir a cabeça da pessoa para saber qual é a intenção dela, né? Mas parte dos estudiosos sobre adoecimento no trabalho, né, e a Seligman se inclui aí, coloca que a intencionalidade é uma decorrência da repetição. Ou seja, o fato do assédio moral só se configurar quando há uma conduta renitente, repetida, né, a repetição por si já resultaria automaticamente numa demonstração da intencionalidade. Pegando esse gancho, Aparecida, tem como a gente visualizar isso? Quais são as estratégias, se é que existe, né, do agressor para diminuir a vítima? Será que a gente consegue visualizar isso? Bem, isso aí é uma questão ampla, né? E bem complexa, né, de certa forma, mas o que a gente vê, né, e o que a gente conversa com os nossos servidores é para que, assim, toda prática que seja repetitiva, que seja realmente formalizado, né, e que, assim, e que se tiver pessoa por perto, que essas pessoas possam servir também de testemunha, né, no caso dessas ações serem repetitivas, porque o assédio, ele acontece de todas as formas, né, e assim, e o hierárquico, né, digamos assim, o chefe, ele, de certa forma, quando se sente ameaçado, né, ele, para se configurar essa questão do assédio, ele, de certa forma, ele começa a deixar até o servidor também, de certa forma, né, ocioso, também é uma prática de assédio, né, ou então ele pode colocar vários trabalhos que o servidor não tem como dar conta. Até chegar um momento da pessoa não saber como agir, né? Isso, não saber como agir. Se eu faço isso, ele acha ruim. Se eu faço aquilo, ele acha ruim também. Isso. É muito complicado. É complicado. E aí é uma forma de pressionar, de humilhar mesmo, porque uma forma do trabalhador chegar até pedir demissão ou então pedir, no serviço público, pedir uma remoção. Né? É isso que a gente vê. Então, o que a gente aconselha é que, para os nossos servidores, para que toda essa prática ela seja formalizada, para que tenha outros meios. Hoje a tecnologia, né? A gente tem acesso às tecnologias, tem como
também gravar conversas, fazer o que for preciso para que a gente possa mesmo diagnosticar essa prática de assédio. E, professor, concretamente, né, essas ações do assédio, até falando também do perfil das vítimas, né? Existe um perfil disso tudo? Existe. Agora, esse perfil, ele também, ele não é... Ele há uma complexidade em que ele varia muito, esse perfil, né? Mas, geralmente, há várias pesquisas demonstrando que as mulheres são mais vítimas de assédio do que os homens, né? Há também, nas pesquisas, mostrando que as pessoas que sofrem preconceito de raça, geralmente de opção política, opção religiosa, elas tendem também a ter esse perfil de assediada, e também as pessoas que questionadoras, né? Mas nem sempre vai ocorrer, né, um estilhaçamento automático da autoestima do assediado. Isso não é automático. Pode ocorrer muitas vezes do assediado não ter uma resposta, né, em termos de adoecimento, né, e ocorrer até casos de síndrome de Estocolmo, ou seja, ela própria passa a ter uma empatia com o assediador, passa a ter uma adoração e até conestar com determinadas condutas. Agora, o que é muito recorrente na caracterização do perfil do assediado é que ele geralmente reproduz o assédio. Né? Quando ele sofre o assédio vertical, ele muitas vezes tende a reproduzir o assédio horizontal. E mais ainda, tende a reproduzir o bullying na família. Professor, então, isso é interessante, porque pode acontecer também entre colegas de trabalho, não é? Sim, o assédio horizontal. Com o outro, né? É horizontal. Por exemplo, a Mary França Irigoyen, ela começou a estudar o assédio moral a partir da família, porque ela era terapeuta familiar. Então, ela observava o seguinte, que quando o patrão gritava o trabalhador, né, o trabalhador chegava em casa, gritava a mulher gritava o filho gritava o cachorro. Né? Então, isso tem um efeito cascata, um efeito ricochete, né, que termina adoecendo a própria família. Então, por isso que ela partiu, né, do estudo da família para o estudo do assédio moral, para mostrar como há essa correlação e como a repercussão do assédio transcende o próprio espaço do ambiente de trabalho e passa a ter repercussões na escola, na família, no clube de recreio, em outras esferas da vida do indivíduo assediado. Diálogo Plural de hoje sobre assédio moral. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós continuamos com esse assunto tão importante. Fica aí. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa Diálogo Plural, que conversa hoje sobre assédio moral, com a presença do professor doutor Zé Palmeira Sobrinho, que é juiz do trabalho, e com a Aparecida Dantas, que é coordenadora do Sinteste RN. A gente vai começar agora esse terceiro bloco com um VT que vai esclarecer um pouco para a gente, até abranger mais sobre esse assunto. Vamos lá. Bom, minha dúvida é como que a pessoa que está sendo assediada, como é que ela pode se municiar, pode encontrar elementos para que possa denunciar um assédio moral, porque muitas vezes o assédio moral ele se constitui de uma forma velada, meio que subjetiva. Então, quais são os instrumentos que eu posso dispor para provar e a quem recorrer num caso de assédio moral? O assédio moral, ele acontece em todos os ambientes organizacionais da universidade e na universidade, por ser uma instituição tão complexa, eu acredito que é mais difícil trabalhar ele de forma assim, suas causas e suas consequências. Eu queria saber como é que nós poderíamos identificar e tentar trazer as provas de um assédio moral. É isso. Provas, né? Como provar. Professor, começamos pelo senhor, já que ele falou aí de provas relevantes, né? No sentido de que eu estou passando por isso, o que é que eu devo fazer? O assédio, ele pode ser provado por todos os meios permitidos em direito, ou seja, por documentos, né, cartas, e-mails, por telefones, né?
por prova testemunhal. Então, é muito importante na constituição da prova que o assediado nunca converse sozinho com o assediador. Sempre tenha a presença de algum colega que possa servir como testemunha, ele anote os detalhes da conversa, né, o dia, o horário, e que ele também, dependendo da situação, ele pode até gravar, né, desde que ele esteja envolvido na conversa. Sim. Ele não pode gravar conversa de terceiros, mas se é uma ligação que é feita para ele do chefe, ele pode gravar até porque ele está na conversa. Sim. Então, a jurisprudência entende que não há ilicitude aí. Ele não pode obter meios ilícitos de provas, né? Ou seja, grampear o colega de trabalho, sim, grampear o seu chefe para a obtenção de prova, até porque isso, além de um ilícito criminal, vai também acarretar um ilícito administrativo e pode ter até uma punição disciplinar, dependendo da situação, até com pena de demissão. Aparecido, e aí na segunda pergunta ele fala sobre a questão de pessoas que trabalham, né, nas universidades, de não lutar pelos seus direitos, até de uma forma de retaliação. Isso acontece, né? Infelizmente acontece, né? Nós vivemos numa academia, mas ela não está isolada da sociedade, né? Faz parte da sociedade e acontece. Só que o nosso trabalho, enquanto entidade sindical, é de fazer esse esclarecimento para a categoria, para que denuncie, né? Faça a denúncia, para que chegue ao sindicato, para que a gente tome conhecimento, para que a gente possa realmente trabalhar em conjunto, né, com o servidor, para saber se realmente, se a gente consegue, como é que está acontecendo essa prática de assédio moral, e para saber se a gente consegue resolver pela prática do diálogo, ou se não, né? Ou então pela prática que nós também temos assessoria jurídica no sindicato, para buscar outros caminhos, né? Agora, assim, essa questão do assédio moral, ela é tão grave, né, que as pessoas adoecem psicologicamente, né? E assim, a gente sente, né? Quando a gente vai para uma reunião, a gente sente onde existe a prática do assédio moral, a gente sente que o servidor realmente ele está doente, e isso também choca a gente, né, de certa forma, porque nós também somos servidores da UFRN, né, das universidades. Sim. E infelizmente a gente começa a somatizar também esse processo, né? É verdade. E porque só sabe o que é um assédio moral quem passa pelo assédio moral. É verdade. Né? A gente entende a complexidade que é. Nós que estamos na frente do sindicato, nós fazemos o nosso trabalho que tem que ser feito, né? O trabalho da entidade sindical é esse, mas assim, a gente fica perplexo de certa forma e fica às vezes até se perguntando, porque nós estamos no serviço público, nós temos uma categoria bem esclarecida dos seus direitos, né? E muitas vezes, quando vai atrás desse direito, passa por esse processo todo de assédio moral, né? E sobre essa falta de denúncia, né, esse medo da denúncia, a gente tem um outro VT, vamos ver. Nós temos uma clientela de usuários que fariam realmente essa queixa. Eles não ficam muito à vontade, ficam receosos de que aconteça realmente uma represália, né? Exemplificando, no universo acadêmico, os alunos ficam muito receosos de que haja uma perseguição do professor, né? Na situação de servidor, né? Que um professor, que seja o chefe, vá também persegui-los, né? Eles realmente não ficam muito à vontade, ficam desconfortáveis, na maioria das vezes não resistem à manifestação. Vem aqui, desabafa, mas não resiste. Com certeza a orientação é que faça, que repense, né? Que faça seus direitos, que existe sim a lei do assédio, né? E que a gente incentiva que faça isso. As providências da instituição seriam as melhores possíveis, né? Dentro do contexto que se tem para efetivar esse assunto, essa queixa que vem, né? Então, a gente incentiva que o faça, para fortalecer mais e que as pessoas percam o medo, né? Tenham mais segurança no que venham relatar. E é interesse, sim, da instituição tomar providência. A gente vê aí, de certa forma, o medo, né, das pessoas de perder o emprego, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. O assunto é muito sério, a gente está no finzinho do nosso terceiro bloco, e sobre esse assunto que foi falado agora,
tanto que a gente está falando sobre isso, eu peço as considerações finais do professor e da Aparecida. Professor, sobre isso tudo, como é que a pessoa deve agir, o que é que deve fazer diante disso tudo? Eu penso que o assédio deve ser encarado de uma forma com muito autoesclarecimento, com muita comunicação, com muito diálogo, mas sem o medo de denunciar, sem o medo de levar adiante, de procurar a representação sindical, de procurar o Ministério Público do Trabalho, de procurar também os canais institucionais, porque a instituição também deve ter, isso não só no setor público, mas no setor privado, já uma prática, né, de se estimular a existência dos comitês de combate ao assédio moral e algo que eu acho muito importante, né, é pensar o combate ao assédio como uma questão de saúde no trabalho, né? Eu acho isso importante e não sob uma perspectiva individual, mas aí eu levo até para o Philon de Alexandria, que ele era um terapeuta do deserto, que ele dizia que a minha saúde é a saúde do outro. Ninguém vai ter saúde sozinho. Então, no ambiente de trabalho, só vai existir saúde se todos estiverem bem, né? Se não existir assédio. Como é o caso da enfermeira, né, Aparecida? Suas considerações finais, por favor. Dizer para nossos servidores, né, que essas práticas que estão acontecendo e acontecem diariamente, que deve ser denunciado. Vocês procurem o sindicato, porque nós estamos lá para recebê-los, para orientá-los, para a gente dialogar, para a gente seguir junto nessa caminhada, porque nós somos contra o assédio moral, somos contra todo tipo de retaliação e sabemos que nós estamos num ambiente acadêmico e nós temos que ter consciência dos nossos direitos e também dos nossos deveres e dizer que não vão ficar doentes sem que a gente possa seguir junto e tomar uma decisão sobre essas violações que acontecem, né, diante da prática de assédio moral. Dizer que o sindicato está aberto para receber todos, para receber as denúncias. Vamos criar a ouvidoria do Sinteste agora também, que vai ser mais um canal que a gente vai ter para conversar e para dialogar com nossos servidores. Perfeito. Professor, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Aparecida, obrigada também. Sejam sempre bem-vindos ao nosso Diálogo Plural. E a você de casa, se quiser mais informações sobre o nosso programa, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN. No nosso site, o www.sintestrn.org.br ou na página do nosso Facebook, onde você encontra também os links do nosso programa semanalmente, que é o facebook.com/SintesteRN. Para você, até o próximo sábado, um ótimo domingo e aproveite o final de semana. Tchau, tchau.